Então, esse tema do magnetismo, ele é um tema que já existia antes do processo da codificação da doutrina espírita. O magnetismo já era, inclusive, conhecido de Kardec. Ele já conhecia, já talvez aí por uns 25, 30 anos, ele já sabia, ele já tinha contato com o magnetismo. E talvez isso tenha sido até muito importante. A espiritualidade preparou esse codificador durante milhares de anos para que ele pudesse vir trazer à luz a essa doutrina, né? A essa ciência, a essa filosofia de vida com as suas implicações ético-morais. Então Kardec tinha uma noção, ele tinha um conhecimento sobre o magnetismo e ele já conhecia essa questão fluídica. Tanto que se você for pegar o próprio conceito de fluido cósmico universal, o próprio conceito de um corpo perispiritual, que a gente hoje chama de modelo organizador biológico, ou qualquer nome que se queira dar, que forma esse nosso corpo físico. Então, grande parte desse conhecimento Kardec já possuía. O Emmanuel, para poder comentar aqui sobre esses aspectos desse magnetismo pessoal, ele foi buscar lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 19, que diz assim, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Então, Jesus, como sendo esse ser mais iluminado, que já vestiu um corpo de carne nesse planeta, né? Que desceu, que fez o seu descenso espiritual para estar aqui conosco, para nos auxiliar na nossa caminhada, porque antes e depois de Jesus, ele tinha esse magnetismo pessoal como nenhum outro ser humano, nem o maior médium de cura, né? Kardec, na Revista Espírita, tem vários artigos onde ele traz sobre essa mediunidade, esse magnetismo de cura. Esse livro aqui foi lançado recentemente, no primeiro semestre aqui na nossa casa, o Sérgio Serqui, Curas Espirituais, tem aqui na nossa casa. Se alguém quiser ler, ele traz aqui mais ou menos 25 artigos de Kardec falando sobre a possibilidade do magnetismo de cura, que não é uma forma tão comum, né? Não é muito comum você achar médiums que têm esse alto poder curador. Então o Emmanuel nos traz no texto, logo pelo que ele pega lá, o trecho do Evangelho de Lucas que ele pega, para nos mostrar como Jesus tinha esse magnetismo pessoal, que as pessoas que olhavam para Jesus, que aquelas pessoas que tinham contato com Jesus, algumas ele nem percebia, como é o caso lá daquela mulher que possuía um sangramento e que naquela época para o judeu, aquelas pessoas que sangravam, como é possível, né, nas hemorragias com as mulheres, eram consideradas pessoas impuras. Eu trouxe aqui até o trecho do Evangelho, porque aparece também em Lucas, aparece em Mateus, aparece em Marcos, a cura dessa mulher, que Jesus estava caminhando numa multidão, não é esse mesmo trecho aqui, mas essa mulher, ela tocou apenas nas vestes de Jesus, porque ela tinha aquela confiança, aquela fé, porque ela já estava contra o Evangelho há 12 anos nesse processo, né, de hemorroíça, de sangramento, e isso provavelmente, imagina vocês, como isso deve deixar a gente debilitado, como isso deve deixar a gente orgânico, muito afetado, pálido. Então, ela tinha essa confiança. Então, aqui a gente já tem uma primeira característica, né? Para o processo do magnetismo, existe alguém que possa doar, e a gente faz isso aqui no passe que a gente vai fazer aqui no final. A gente sabe que pode ter o fluido do próprio médium e que pode ter também os fluidos mais puros da espiritualidade,
de acordo com a necessidade e a possibilidade que cada um tinha de receber. Cada um tem de receber, no caso hoje, né? Essa mulher aqui traz já um ensinamento para nós, que ela tinha uma fé, não tem a ver com religião, tem a ver com fidelidade, tem a ver com confiança, tem a ver inclusive com necessidade que ela estava pronta para receber. Então aqui nós já temos um aprendizado. Essa mulher tinha feito algum movimento interno para que ela pudesse estar ali naquele lugar, porque dezenas de pessoas, talvez centenas, tocavam o Cristo, porque aonde ele ia era aquele monte de gente atrás dele. Ele não passava incólume para todos os lugares, em todas as cidades. Ixi. Quando ele estava, dá para ir, né? Vamos seguir. Quando ele estava pregando, deve voltar. Quando ele estava pregando, quando ele estava caminhando, quando ele estava almoçando, quando ele estava conversando, aonde ele estava, as pessoas sentiam-se atraídas por ele. Que aqui não vai dar para vocês verem, eu fiz 8 slides, mas a gente vai falar sobre eles aqui, que nesse sentido é como se Jesus irradiasse para aquelas pessoas a bondade que ele tinha, o grau de elevação espiritual, do amor que ele tem dentro dele, não é que ele tinha não, que ele representa para nós, né, como possibilidade de crescimento e de aproximação do que é a vida do Cristo, e que ele colocava isso à disposição de todos aqueles que estavam com eles. Todas as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas? Não. Todas as pessoas que às vezes chegavam, porque existiu ali aquele controle que os apóstolos faziam, quem chegava até ele, todas as pessoas eram curadas? Não. Então tem outros fatores, tem outros aspectos, muitos dos quais nós ainda nem conhecemos, mas a gente já sabe que para que nós possamos doar, alguém tem que ter a vontade de receber. Então esse é o primeiro ensinamento que a gente vai tirar. Ainda bem que o meu computador não apagou. Ele está com a bateria. Então aqui nós vamos discutir, dentro desse aspecto que o Emmanuel nos trouxe, desse texto, o aspecto ligado à transmissão do fluido, né, que ele vai comentar sobre isso. Nós vamos ouvir também um pouquinho ele falando sobre o magnetismo de Jesus, que é esse melhor exemplo, o maior exemplo que nós temos. O maior exemplo que nós temos de alguém que usou todo o seu potencial fluídico no bem. Porque a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o conceito de magnetismo pessoal, que eu vou tentar ampliar, como se fosse algo que seja a nossa identidade do ponto de vista da vibração. Se a gente puder dizer assim, nós não temos uma identidade profissional, nós não temos uma identidade civil, o nosso magnetismo pessoal, nós podemos dizer que é aquela coisa que expressa aquilo que nós somos. Então nós podemos dizer que é a nossa identidade magnética. O nosso magnetismo é a nossa identidade energética, é aquilo que a gente vibra e é aquilo que transcende, que passa de nós e vai até os outros. Então o Emmanuel traz essa possibilidade, por isso que eu estou ampliando aqui esse conceito. Não voltou, né, o projetor, mas a gente vai seguir, sem problema. Nós vamos abordar também um pouquinho desse histórico, né, como eu já comecei a trazer, que Kardec tinha um conhecimento já do uso do magnetismo, e como ele fala que a doutrina espírita e o magnetismo são duas ciências que caminham juntas, que elas são indissociáveis. Assim como se você for olhar a anatomia humana e a fisiologia, você vai ver que vocês estão estudando aspectos do mesmo ser humano. Então, Kardec traz isso, eu trouxe um texto aqui que ele fala sobre isso, e eu vou trazer também, ou pelo menos nesse tempo vou tentar, trazer o que eu, conhecendo um pouco mais sobre o que é o magnetismo, como eu posso
através do meu conhecimento, definir como eu quero usar essa minha identidade fluídica. O que eu quero fazer com esse meu magnetismo pessoal? Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que há pessoas que atraem outras pessoas, que há pessoas que você às vezes não sabe explicar por quê, mas você gosta de estar, porque há uma afinidade fluídica. Se a gente for lembrar lá, o Chico às vezes recebia 1.000, 2.000 pessoas num dia, que muitas vezes a pessoa ia ficar ali alguns minutos na frente dele ou receber uma mensagem que às vezes não vinha, e as pessoas viajavam quilômetros, às vezes 1.000 quilômetros para estar lá durante um dia e depois mais 1.000 quilômetros de volta. Por quê? Porque a aura dele irradiava esse amor, que ele conseguia tocar as pessoas. Às vezes ele pegava, beijava a mão da pessoa, aquilo era como se ele estivesse ali já magnetizando a pessoa. Às vezes uma palavra que ele falava, eu me lembro uma vez numa entrevista que ele disse isso. Muitas pessoas escutam em casa aquilo que chegam aqui e me perguntam e que eu falo para elas. Só que porque sou eu que não sou da casa que estou falando, elas acreditam. E às vezes a pessoa lá da casa dela que fala para ela aquela mesma coisa que eu falei e eles não acreditam. Mas é por causa da relação fluídica, é por causa da confiança, por causa da amorosidade que alguns seres conseguem transmitir. Deixa eu ver aqui se a gente liga de novo, gente. Ó, ligou. Então, o Emmanuel segue lá dizendo assim, ó. Acho que ele vai entrar. Ele segue dizendo assim, ó. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Então, o Emmanuel está introduzindo o assunto dizendo assim, ó, essas coisas que a gente tem estudado hoje, do fluido, da energia do Reiki, do magnetismo, parece que é uma coisa recente. E aí, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que isso é muito mais antigo do que imagina. Então, o Emmanuel quer aproveitar essa oportunidade. Por que ele fala aqui do século XIX, né? Porque o século XIX realmente foi um século de muitos acontecimentos do ponto de vista do desenvolvimento humano, do telégrafo, da máquina a vapor, de uma série de invenções que fizeram com que nós caminhássemos muito do ponto de vista material, inclusive, do ponto de vista da evolução vamos dizer assim, da humanidade. Mas Kardec estava falando aqui, e eu fui buscar, sobre esses aspectos do fluido. Através desse grande médico alemão, ficou conhecido como Mesmer, né? Inclusive foi criado aí o mesmerismo, que é sinônimo de magnetismo animal. Então, esses médicos naquela época, eles trabalharam muito esse conceito dessa bioenergia, eles não usavam esse termo, né, gente? Eles usavam o termo de magnetismo animal, que nós somos capazes de produzir e nós somos capazes, portanto, de oferecer. Então, isso aí é de um livro antigo, olha, um processo da mão, da magnetização, sabendo, inclusive, que esses chakras aqui são os chakras com esse poder de doar e também poderes de receber, né? Então, ele foi basicamente o pai desse processo do conhecimento do fluido. Acontece que, a partir também do século XVIII, do século XIX, Mesmer foi mais ou menos aí, ó, 1734, 1815, mas ele deixou todo um estudo, ele deixou toda uma edificação. Claro que, com o surgimento da medicina mais materialista, ele também foi muito combatido. Inclusive, foi taxado várias vezes de charlatanice. Ele era considerado um charlatão, né? Porque para a medicina humana, só se você puder comprovar isso dessa e dessa forma,
que isso vai ser aceito como ciência. E a doutrina espírita diz que não, que é necessário novos métodos, novos equipamentos, novos tipos de exame que possam observar a relação que existe entre o mundo espiritual e a materialização desse mundo físico. Por isso que a gente coloca uma das bases da doutrina espírita como sendo uma ciência. Ela é ciência que tem uma base filosófica espiritualista e que tem implicações morais. Então, nesse sentido, a doutrina espírita não é uma religião, mas ela tem implicações morais, porque ela traz a consequência da moral do Cristo, que é fazer aos outros o que você gostaria de receber. Para muitos de nós, e ainda hoje é assim na nossa medicina, há uma separação. Se a ciência for para um lado, a religião tem que ir para o outro, ou a espiritualidade por outro lado. E a doutrina espírita diz que não. A aliança entre a ciência, a religião foi estigmatizada ou foi trazida a partir da codificação espírita. Claro que isso não se dá de uma hora para outra, mas isso é um processo que vai gastar muitos e muitos e muitos anos para que isso possa acontecer. Olha lá na Revista Espírita de 1867, o que Kardec fala. O magnetismo e o espiritismo se dão a mão, são duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam uma pela outra. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e reciprocamente. Allan Kardec, Revista Espírita, novembro de 1867. Então aqui o Emmanuel trouxe esse trecho aí, onde ele fala lá do século XIX, porque nesse período aí, século XVII, século XVIII, toda essa ideia da possibilidade da transmissão fluídica, e Kardec conheceu e Kardec estudou esses autores, ela já existia. Segue o Emmanuel dizendo assim, tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Então, ele está dizendo aqui, os poderes ocultos que a nossa medicina ainda até hoje muitos teimam em não aceitar, são os poderes dessa força maior, dessa essência divina, desse corpo espiritual, que é a forma para o nosso corpo físico. Por isso que a questão do fluido tem uma íntima ligação com a saúde e com a doença. Se você tem uma saúde afetada no seu corpo físico, existe algo que é energético, que é do seu corpo fluídico, que é da sua matriz, que é do seu modelo organizador biológico, que verte para o corpo físico. Então Kardec diz que nós devemos estudar isso cada vez mais, nós devemos, o Emmanuel diz aqui que isso é um valioso concurso para que nós possamos nos conhecer, saber o que nós estamos fazendo aqui, saber que todas as nossas dificuldades, de alguma forma, elas são construídas por nós mesmos, mesmo do ponto de vista da saúde, que a gente vai abordar um pouquinho aqui hoje, e que isso não é novo. Então eu trouxe uma foto, só para a gente ver aí, isso aqui, para vocês terem uma noção, os iogues hindus, mais ou menos 3.000 anos atrás, quando eles entravam em meditação, muitas vezes eles olhavam e conseguiam detectar neles mesmos ou naquelas pessoas sãs ou doentes, quais eram os centros de força, com quais órgãos esses centros vitais de captação de energia funcionavam. Essa história aqui é nova, tem mais ou menos 3.000 anos. Chegou para nós as traduções, claro que naquela época não tinha imprensa, não tinha a impressão dos livros, então isso era passado muitas vezes de forma verbal, mas já tem registros a partir de 650 anos antes de Cristo desses chakras, desses centros vitais.
Dentro da literatura espírita, isso está muito dito e falado nas obras de André Luiz. Se você pegar Evolução em Dois Mundos, se você pegar lá outros livros que são daquele trajeto do André Luiz, caminhando pelos vários níveis das casas de assistência no plano espiritual, ele vai trazendo todo um conjunto de informações sobre como nós funcionamos, quem nós somos, como esse corpo fluídico funciona. Então essa história aí que a gente conhece, esses poderes ocultos, eles já existem há muito mais tempo. Para nós ocidentais, os primeiros livros foram traduzidos a partir de 200, 250 anos atrás, e isso chegou até nós, inclusive uma característica, né? O próprio chakra genésico, o próprio chakra sexual, porque muitos desses indivíduos que estudavam as obras antigas, eles eram pastores e às vezes eles tiravam o chakra básico, o chakra da sexualidade, que é uma das forças de criação que nós temos na natureza. Tudo no universo se cria a partir do encontro do princípio masculino com o princípio feminino, e essas obras, então, elas foram sendo cerceadas porque na nossa mente, ainda inferior, tudo que se refere ao sexo tem muito aspecto de sujo, de negativo. Mas isso tudo também está sendo quebrado. Então, para nós ocidentais, essa literatura está mais ou menos disponível desses 200. Tem alguma coisa antes, mas isso ficou mais comum a partir de 250 anos atrás. A questão é que nem sempre esses poderes ocultos, eles são usados de forma digna. Nós temos muitos exemplos, não são só em obras não, de muitas pessoas que usavam esses poderes, essa capacidade mental, essa capacidade de dominar, essa capacidade de agir sobre a mente do outro, de forma a obter poder, de forma a obter ganho, né? Isso, inclusive, com a mediunidade. Muitos daqueles que viravam ali o conselheiro do rei é porque eles tinham algum tipo de percepção extrasensorial e isso normalmente criava para eles um tipo de ascensão social. Então eles sabiam manipular os fluidos. Até hoje, nos dias de hoje, nos nossos trabalhos mediúnicos, de vez em quando a gente se depara com os chamados magos que não querem que a gente trabalhe, não querem que a nossa casa fique aberta, que aparecem às vezes no nosso ambiente, que eles fizeram uma secção entre o campo do sentimento e o campo da mente. Então aqui no campo da mente, eles são manipuladores mentais desse fluido, desse magnetismo, e eles tentam criar, a partir dessa experiência deles de controle, pessoas que se submetam a eles, né? Então são os processos obsessivos, são os ódios que eles têm, são os rancores que eles têm, e que eles nunca vão usar na plenitude todo esse potencial que é da alma humana que foi dada pelo Criador. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai em espírito. Quando nós decidimos usar isso contra os outros, portanto, contra nós mesmos, nós estamos limitando os nossos potenciais divinos, que são os poderes do Espírito. Então, é só para a gente contextualizar que isso pode ser usado positivamente, isso pode ser usado negativamente. Se a gente olhar hoje como a nossa sociedade está estruturada, a gente vai entender um pouco. Gente que às vezes não tem condições de guiar nem a si mesmo, que cada palavra que ele profere é um depauperio, é uma agressão, é uma fala que cria conflito, que dissocia e tem 5 milhões, 10 milhões de seguidores. Vocês veem que existe um magnetismo, se a gente for pensar ao longo da própria história, muita gente fez essa pergunta. Como que sendo Hitler um indivíduo mediano do ponto de vista do intelecto, como que ele conseguiu levar uma sociedade alemã com características de uma boa sociedade, de uma classe média já mais estruturada na Europa, como que ele conseguiu conduzir todas as pessoas nessa aventura que gerou aí 60 milhões de mortos, de perseguição aos judeus, de perseguição aos homossexuais, aos negros, aos ciganos, né? Por quê? Porque
segundo o livro João Nunes Maia, o livro do João Nunes Maia, chamado Francisco de Assis, o Hitler tinha um poder magnético. Se vocês olharem aquelas imagens, não sei se vocês já viram isso, de quando ele é colocado num púlpito assim bem alto, aquele monte de gente, ele fala algumas palavras e levanta a mão assim e todo mundo rende homenagem a ele. Não tem a ver só com o pensamento, tem a ver com o magnetismo que a voz dele tem, mas que ele conduziu para a negatividade. Ele conduziu para a opressão, ele não conduziu de forma digna todos os poderes que ele tem. E hoje a gente vê nas nossas redes sociais, a gente vê lideranças na nossa própria história como país ou como mundo, de pessoas que são extremamente orgulhosas, vaidosas, que ganham muito dinheiro porque são influencers, porque fazem alguma coisa específica ali, mas que não se sustentam do ponto de vista pessoal, que não tem o seu magnetismo usado de acordo com os valores da espiritualidade e os valores do bem. Vamos seguir aqui, que senão a gente não chega lá. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. Então nós não temos nenhum ser encarnado na Terra ou na nossa atmosfera com o poder desse magnetismo que Jesus usa até hoje sobre nós, né? E que quando você se conecta, quando você busca esse magnetismo, quando você busca esse amor do Cristo, algo diferente acontece dentro de você. Pode ser que não seja a todo momento, pode ser que não seja, que tenha algumas características, algumas circunstâncias, mas esse magnetismo do Cristo é tão grande que ele está aí alimentando e vibrando as nossas melhores sugestões, os nossos melhores virtudes. É como se ele fosse um centro mesmo de atração para a luz. Basicamente é isso que o Emmanuel diz aqui. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Então, existem muitas curas relatadas no Evangelho, mas a gente sabe que a própria palavra do Mestre, e não é só a palavra de Jesus, não, gente. Vamos trazer isso um pouco para nós. Quando nós usamos a nossa palavra para esclarecer alguém sobre uma determinada, para espantar a treva, para tirar a ignorância, nós estamos usando dessa melhor parte desse nosso magnetismo divino. E o Cristo sempre fez isso em todas as circunstâncias, por tudo aquilo que ele passou, em todos os momentos, ele sempre aproveitou a oportunidade de oferecer o melhor. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: como é que eu estou oferecendo a minha energia? Como é que eu estou oferecendo às pessoas que convivem comigo o meu magnetismo? O que sai de mim? Toca positivamente as pessoas ou tem tocado negativamente ou medianamente? Porque nós estamos todos ainda nessa condição de oscilação. Vamos seguir aqui porque Jesus irradiava, né? Então ele diz assim, quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhes gozavam a companhia. Então, nós provavelmente não vamos ter essa paz, nós não vamos ter essa ternura que Jesus tinha, pelo menos por enquanto. Mas aquilo que nós tivermos, nós podemos oferecer de melhor aos outros. Às vezes nós preferimos oferecer o ódio, às vezes nós preferimos oferecer uma palavra que vai ferir. E por quê? Porque isso em nós ainda faz parte da nossa condição. Mas como ele é o nosso modelo e guia, como está nos colocado lá no Livro dos Espíritos, né? O espírito mais sublime, o espírito mais superior que já andou por aqui,
que seria o nosso modelo de perfeição. Mesmo que a gente ainda não consiga chegar lá, mas que nós já possamos olhar, entender, e quando não dermos conta de agir no bem, que nós possamos fazer essa reflexão. Por que eu não consegui agir? Por que eu queria falar isso e eu falei o contrário? Né? Por que eu queria fazer de uma maneira boa e acabou criando essa confusão toda com o que eu fiz? Porque nós ainda usamos esse nosso magnetismo, nós ainda externalizamos, nós ainda usinamos esta energia baseado nos sentimentos inferiores que estão aqui dentro de nós. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar agora, individuar, como é que isso acontece em nós. Como é que nós podemos, através do conhecimento, entender ou tentar fazer com que nós possamos usar melhor esses poderes que o Cristo deu a nós. Que Deus deu e que o Cristo veio acordar. Então eu trouxe aqui, tudo acontece através da lei de sintonia. Nada no universo acontece fora da lei da sintonia. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês é: do que eu trouxe aqui? Do que você se alimenta? Do que você gosta? Vamos começar com os aspectos da matéria, aquelas coisas mais simples. Vamos pensar do que você gosta do ponto de vista do alimento. Vamos pensar aqui, quando você abre um jornal para ler o jornal, o que chama a sua atenção? Você vai naquela parte de moda, você vai naquela parte da política, você vai naquela parte onde destila sangue, se você pôr o jornal ou se você for tirar do vídeo a energia que ele traz, onde fulano assassinou a fulana, depois ele suicidou. Do que você se alimenta? O que tem atraído você? Porque todo o processo de atração se dá através desse fluido magnético. É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu gosto, é aquilo que chega até mim. É um processo interessante que a gente precisa pensar mais, né? Então, do que nós temos, do ponto de vista emocional, eu quero que vocês pensem agora, do que eu tenho me nutrido. Eu tenho me nutrido de uma boa leitura, de um livro do Emmanuel, do André Luiz, do Humberto de Campos, dos benfeitores espirituais, ou eu tenho me nutrido só de notícias negativas, da guerra, de conflitos, de mortes, de assassinatos? Isso não é para a gente se rebaixar, é para a gente tomar consciência do que é que aqui eu estou ligado. Porque aquilo que de alguma forma eu busco, de alguma forma eu procuro, é também de alguma forma o que eu usino dentro de mim, o que eu crio dentro de mim, né? Então, as minhas atitudes, as minhas ações têm resultados para mim e para as pessoas que estão convivendo comigo. Então vamos pegar aqui exemplos bem práticos, eu vou ter que correr um pouquinho, porque então aqui a gente tem que pensar assim, aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho como tendência é de alguma forma o que eu também tenho externalizado. Como que a gente externaliza as coisas, gente? Através das nossas obras. No seu trabalho, imagine, por exemplo, um escritor que tenha os seus melhores sentimentos. Imagine um escritor que escreva uma obra que quando você lê, aquilo te traz para os melhores sentimentos, aquilo te dá vontade de mudar, aquilo te dá vontade de transformar. Eu me lembrei aqui, acho que isso aqui fala mais, olha aqui. Esse quadro é um quadro que foi pintado por uma amiga minha, trabalhadora do mediúnico, que estava há 4 anos atrás aqui na comunidade. Esse quadro tem o magnetismo dessa minha amiga. Então, aquilo que você faz, seja na sua profissão, seja dentro da sua casa, expressa um pouco da sua capacidade magnética, do que você está distribuindo com o mundo.
do que você está doando, que é seu, para o mundo. Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Eu estou querendo sair dessa coisa distante de nós para que a gente possa pensar no nosso dia a dia, né? Pensa um bom compositor quando você escuta uma música bela, né? Eu não sei se vocês gostam, já até fiz uma palestra sobre essa música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Aquela música mexe profundamente comigo. Eu sei que tem gente que critica, que não gosta de alguns versos, isso é pessoal, mas eu fico pensando o poder magnético que um indivíduo tem de fazer uma música e comunicar bons sentimentos para milhões de pessoas. Eu fiquei pensando quando estava montando a palestra, pensa Ave Maria de Schubert, que é uma música que em qualquer lugar do mundo que você escutar, ela tem milhares de versões nas mais diversas línguas, mas aquela composição tem um magnetismo que é capaz de despertar em nós os nossos melhores sentimentos. Ou eu estou errado, gente? Né? Então vamos pensar isso agora na nossa vida, nas nossas coisas comezinhas do nosso dia a dia. Deixa eu voltar lá onde eu estava, né? Então vamos prestar atenção, ó. O que eu gosto é o que eu consumo. Normalmente o que eu consumo é o mesmo que eu tenho externalizado. E isso tem a ver sempre com o campo mais íntimo dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Não há como se distanciar disso. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu passei por essa experiência tão dura, eu não precisava dessa experiência. Se você está vivendo, você tinha necessidade e de alguma forma, magneticamente, fluidicamente, você construiu e atraiu essa pessoa ou esse acontecimento para você, porque o universo não erra de endereço. Então nós precisamos pensar assim, quanto mais eu estou sintonizado no bem, na bondade, na humildade, na caridade, na fraternidade, maiores serão os poderes que eu terei para gerar as melhores possibilidades para mim e para aqueles que estão comigo, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu falo, porque o que falo e o que faço está dentro do meu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos seguir aqui para a gente não se perder. Então a gente pode usar esse magnetismo no bem ou no mal. Eu trouxe o exemplo aqui de um poder magnético enorme, de um poder de liderança enorme, como Hitler, que causou essa enorme destruição nesse período aí do século XX. Mas, claro que Deus e a espiritualidade vai tirar sempre o melhor de todo esse mal, né? Ninguém também passou pela experiência em vão. Ninguém foi perseguido sem que tenha também aprendido com aquela experiência. Então, isso já é passado, a gente tem que tirar os bons exemplos, a gente tem que tirar as boas reflexões para que isso não volte a acontecer. Essa dor e esse sofrimento, como a gente está vendo lá nesse processo da guerra lá acontecer nesse momento. Então, tentando trazer isso para o magnetismo nosso do dia a dia, a gente precisa pensar assim, ó, existe uma esfera que é a nossa esfera pessoal, que é essa esfera da cocriação, que se ela for feita a partir desses bons sentimentos, dessas boas vibrações, essa esfera pública que está em volta de mim, seja o público mais próximo no meu campo de trabalho, no bairro, no prédio onde eu moro, na comunidade, e alguns já têm uma bagagem tal que ele transcende o tempo e espaço onde ele está encarnado. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que usavam toda a sua energia, todo o seu magnetismo pessoal para transformar a sua época, para dar passos além. Nós temos Gandhi, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Irmã Dulce, nós temos um Chico Xavier. Então, todos esses são pessoas que estar ao lado dele, próximo deles, é como se você tivesse atraído
por um campo gravitacional da ação no bem. E isso tem consequência. Por isso que eu trouxe esse slidezinho, onde a gente pode olhar aqui, ó, nas nossas mais diversas áreas de atuação, aquilo que nós fazemos, de alguma forma, é a expressão do magnetismo que nós temos. Talvez o mais simples e o mais fácil seja o que nós fazemos aqui no passe, nos atendimentos. Esse é talvez o mais fácil. A gente precisa levar isso, esse magnetismo nosso, essa vontade nossa de acertar, de criar melhores possibilidades para nós e para os outros, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Então o Emmanuel segue aqui, ó. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te ofereçam. Ou seja, faça cursos na sua área. Se você é um engenheiro, se você é médico, se você é um advogado, dentista, tudo que vier para a sua transformação, faça, né? Mas ele vai mais além, ó. Aí eu estou falando aqui, incluindo também, ó, nós temos aqui o Cuidadores da Alma, onde lá é trabalhado as técnicas de reiki, de cromoterapia, de magnetismo, de chakra-terapia, excelente. Esses são os orientadores humildes, fálicos, terrestres. Mas ele diz assim, ó, nesse sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Então não vamos nos condenar, né? Porque agora o João falou que tudo é magnetismo, porque o magnetismo é o que é a minha identidade vibracional que externa de mim e vai para o mundo, vai para os outros. Isso é verdade. Mas nós não conseguimos ser tão estáveis como o nosso mestre. Então nós podemos ter compaixão também para conosco e dizer, não, nesse momento é o que eu estou conseguindo fazer, mas eu vou me aprimorar, eu vou buscar os melhores exemplos, eu vou me ligar às pessoas que estão querendo trabalhar no bem, eu não vou dar ouvidos para aqueles que querem dividir, que querem criar conflito, que são maledicentes, que são maldosos nas suas ações, que distribuem vídeos, mensagens, que criam separatividade, que criam conflito, porque esses serão chamados à responsabilidade pelo magnetismo que externaram deles durante esses processos. Não tenha dúvida, porque é da lei e tudo funciona dentro da lei espiritual. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai ficando um pouquinho mais responsável com o que pensamos, com o que falamos, com o que fazemos e com o que sentimos. E o Emmanuel termina assim, ó. Vamos chamar o pessoal do passe para a gente poder fazer o passe, né? Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Então aqui ele dá para nós o tom. Não importa a sua área, não importa o grau de conhecimento, não importa o seu grau de escolaridade, aquilo que você fizer, faça o seu melhor, faça usando os seus melhores poderes, ofereça o seu melhor a todos aqueles que cruzar o seu caminho, porque esse é o processo da atração. Porque se você sintoniza com os mentores, com os indivíduos, com os espíritos que querem trabalhar no bem, você está atraindo para você o bem e você está se nutrindo dele e está oferecendo esse bem às outras pessoas. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Acabei novamente passando um pouquinho do horário. Vamos fazer o nosso passo individual? É possível? Ok? Então vamos lá, vou desligar aqui. Então vamos respirar um pouco, vou apagar a luz, deixar só essa luzinha azul. E agora eu quero que você olhe aqui nos olhos desse magnetizador do bem. Independente se você acredita que Jesus não era desse jeito, isso não importa.
É você abrir aí as portas do seu coração, da sua mente, do seu pensamento, para você poder deixar, como aquela mulher do exemplo que nós demos aqui logo no início, como ela se abriu para receber. Qualquer que seja a sua necessidade, qualquer que seja a condição, não se julgue, não se condene. Apenas respire profundamente e permita que a sua natureza espiritual, divina, esse centro do amor universal que o Criador colocou dentro de você. Vamos aproveitar esse momento, respirando tranquilo, suave, deixando o nosso coração bem leve, bem solto, fechando os seus olhos, pedindo que o seu mentor agora esteja com você. Se você tiver algo que você deseje, que isso que você deseja seja mesmo do fundo do seu coração, que seja uma necessidade sua, que esse seu desejo, se ele for realizado, ele não vai prejudicar ninguém, nem a natureza, nem as pessoas à sua volta. Esse é um desejo legítimo. Esse é um desejo que você pode fazer a essa espiritualidade amiga que está aqui nesse momento, modificando através da bondade, através da leveza, através do auxílio desses mentores, atuando aí sobre os seus centros de força, sobre os seus centros vitais, sobre o seu fluido, sobre aquilo que é a sua identidade magnética, vibracional. Se você tem alguma dificuldade com alguém, peça a Jesus para limpar isso aí do seu coração. Os mentores vão executar em nome de Jesus. Se você está com algum pensamento fixo, negativo, peça a Deus para tirar isso da sua cabeça, desses seus pensamentos, nesse momento. Deixe como se fosse um banho de energia limpa, saudável, que vai caindo aí sobre a tua cabeça, que vai passando sobre todo o seu corpo físico, sobre o seu corpo espiritual. Se vier alguma emoção, permita, sinta. Nada mais puro em nós do que os nossos sentimentos, do que os nossos pensamentos. Peça a mudança, a transformação desses aspectos em você que você já percebeu, que você deseja que sejam transformados em você. Comece trabalhando dentro de você, dentro do campo do seu coração. Vá tomando mais consciência sobre esses poderes divinos colocados dentro de você. Nós somos todos co-criadores junto com o Criador, junto com Deus,
de todas as nossas experiências, de todas as nossas circunstâncias, todos os acontecimentos da nossa vida têm uma relação pessoal intransferível conosco. Vamos tomar isso no sentido bem positivo, amoroso, de que esse Pai de amor e bondade quer sempre o melhor e nos oferece as melhores oportunidades. E assim, então, sentindo no coração essa presença divina, sentindo nessa atmosfera a energia modificada pela nossa própria vibração, pelos mentores, vamos deixar que o sentimento da gratidão por esse momento, a gratidão por essa vida, a gratidão por quem já somos, por tudo que já conquistamos, por toda a nossa caminhada do ponto de vista sentimental, do ponto de vista moral. Vamos agradecer ao Pai por tudo, absolutamente tudo que nós vivenciamos, por toda a nossa vida. E com esse sentimento da gratidão, nós vamos oferecer ao seu irmão da esquerda, ou direita, e esses amigos espirituais, através da oração do Pai Nosso, o nosso sentimento da gratidão, dizendo todos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, e assim é. E com essa prece de agradecimento, eu agradeço a todos vocês, desejo uma boa semana, que vocês possam ir na paz do nosso Mestre Jesus, usando cada dia mais o nosso magnetismo pessoal conectado com o Cristo. Que assim seja, grande abraço e até a próxima.